Bom, então continuando a aula passada, nós vimos algoritmos para caminhos mínimos a partir de vértice fixo. Vimos um algoritmo que utiliza a ordenação topológica para o caso de grafos que são acíclicos. Para grafos que contêm ciclo, mas não contêm aresta de custo negativo, nós vimos o algoritmo de Dijkstra. E esse requisito ele nem sempre é satisfeito, obviamente. Então, se você tiver aresta de peso negativo, você não vai poder usar o algoritmo de Dijkstra. Então, permanece a pergunta, como é que nós podemos resolver o problema de determinação de caminho mínimo nesse caso? Então, eu vou deixar aqui um exercício para vocês, que é construir um exemplo onde o algoritmo de Dijkstra não funciona na presença de aresta de custo negativo. Tá? Isso não significa que o algoritmo de Dijkstra sempre falha se houver aresta de custo negativo, mas você não consegue controlar quando ele funciona e quando ele não funciona. Então, se você quiser, inclusive o exercício fica mais interessante, construir um exemplo onde o algoritmo de Dijkstra funciona apesar da presença de aresta de custo negativo e um exemplo onde ele não funciona. Nós chamamos ciclos de peso negativo simplesmente de ciclo negativo, ou seja, um ciclo ou um circuito no gráfico, onde a soma total dos custos das arestas que fazem parte daquele ciclo é um número negativo. E um grafo pode conter arestas de custo negativo sem conter ciclo de custo total negativo. O algoritmo de Dijkstra falha, inclusive, quando você não tem ciclo negativo, mas tem a presença de aresta de custo negativo. Então, além de querermos resolver o problema quando o grafo contém aresta de custo negativo sem ciclo de custo negativo, se houver ciclos de custo negativo, seria interessante detectar e poder dizer, olha, não achei um caminho mínimo, porque é impossível achar um na presença de ciclo de custo total negativo. Então, se C é um ciclo negativo e se ele é atingível a partir de uma fonte S, o problema de determinação de caminho mínimo, ele essencialmente não tem mais solução, porque você poderia passar infinitas vezes ao longo de um determinado ciclo, e cada vez que você passa por aquele ciclo, o custo do caminho que você está construindo se reduz. Bom, é muito natural você, vendo essa situação, dizer o seguinte, então eu vou exigir que, além de ser um caminho mínimo, que ele seja um caminho mínimo que não passa por nenhum vértice mais de uma vez. Com isso eu consigo evitar que ele percorra um ciclo. Então, dado um grafo, ele pode conter arestas de custo negativo, pode até conter ciclo negativo, mas eu gostaria de achar caminhos mínimos a partir de um vértice para todos os demais que sejam caminhos simples, que não passa por nenhum vértice mais de uma vez. Acontece que esse problema ele é dessa classe de problemas muito difíceis de se resolver. Isso significa o seguinte, ninguém conhece um algoritmo polinomial que resolva esse problema. Então, dado um grafo, se você pedir caminho simples e quiser um caminho de menor custo, não se conhece nenhum algoritmo que não seja exponencial no tamanho do grafo. E se houver um algoritmo polinomial, resolver-se-á então um dos problemas abertos mais importantes da teoria da computação, que é a questão se a classe P é igual ou não à classe NP. Então, isso aí vocês vão ver provavelmente no 548, os problemas NP difíceis, o que eles são, etc. Por enquanto, basta saber isso, que existem problemas cujo grau de dificuldade é alto o suficiente para que não se tenha hoje nenhum algoritmo que trabalhe em tempo polinomial para nenhum dos problemas NP difíceis. E a maior parte das pessoas que trabalham nessa área acreditam que não seja possível mesmo encontrar um algoritmo polinomial para nenhum dos problemas dessa classe. Ela tem a propriedade de que se você encontrar um algoritmo polinomial para qualquer problema dessa classe, você então encontrará um algoritmo polinomial para qualquer problema da classe NP, que é essa classe que vocês vão estudar depois. Muito bem. Então, na medida em que nós possamos resolver o problema, já sabendo a priori, pela construção do grafo da entrada, que ele não possui ciclo negativo, então nós temos uma situação que é mais simples, né? Mais simples de se resolver do que na presença de ciclo negativo.
Então nós vamos ver um algoritmo que, dado um grafo orientado G com peso W nas suas arestas, possivelmente inclusive com aresta de peso negativo e um vértice S de origem, esse algoritmo, que é conhecido por Bellman-Ford, ele tem essa característica tão interessante de detectar se existe um ciclo negativo atingível a partir de S, e nesse caso ele reporta, e essencialmente ele diz, por essa razão eu não vou procurar caminho mínimo mais no grafo, ou se não houver ciclo negativo, então ele encontra os caminhos mínimos a partir do vértice inicial dado, S, e sinaliza um caso ou outro com um booleano que ele retorna. Então, veja, nesse sentido, ele transcende o que o Dijkstra faz para grafos que podem conter arestas negativas, e se houver ciclo negativo atingível a partir do vértice inicial, ele detecta e diz, olha, não deu para resolver. Se não houver ciclo negativo atingível a partir do vértice S, mesmo que haja aresta de custo negativo, ele vai encontrar os caminhos mínimos e vai se aproveitar do fato de que essas arestas diminuem o custo de um caminho que passa por elas. Certo? E, obviamente, nesse caso, o caminho que ele encontra vai ser caminho simples. Certo? Porque é um caminho mínimo que não vai fazer nenhum ciclo negativo, e não faz sentido você fazer um ciclo que não seja negativo múltiplas vezes. Então, vai passar uma vez só. Né? Então, eu vou apresentar o algoritmo na ordem de primeiro o procedimento, depois a demonstração de corretude. Eu acho que é interessante que vocês vejam também isso. Eu acho que para quem aprende primeiro a programar, como é o caso de vocês que fazem 102, 202 e às vezes até outras disciplinas que envolvem programação e depois vem para uma disciplina de análise de projetos e algoritmos, é muito natural pensar proceduralmente. E com isso acaba-se fazendo a descrição de um procedimento que idealmente deveria ser após a demonstração da existência de uma solução construtiva. Então, quando isso se dá, nós temos que fazer a posteriori a demonstração da corretude. Então, é isso que nós vamos fazer nesse caso aqui. Então, veja, o algoritmo em si é bastante simples, né? Ele tem um código que envolve apenas um laço encaixado nas linhas 2 e 3 e depois um outro laço na linha 5. E o que ele faz, então? Ele inicializa com aquele mesmo procedimento que a gente já usou nas aulas anteriores, inicializa o custo de se atingir qualquer vértice inicialmente como infinito, exceto pelo vértice S, que recebe 0. E o que esse laço da linha 2 está dizendo é o seguinte: o número de vezes que nós vamos fazer o que vem abaixo é 1 a menos do que o número de vértices do grafo. Mas ele não está procedendo pelos vértices. É simplesmente o número de vezes que vai ser realizado o laço da linha 3. Tá? Então não é como se a gente dissesse assim, para cada vértice, olhando para esse vértice, eu vou trabalhar em cima de alguma coisa relativa a esse vértice. O que ele está dizendo é, o que vem nas linhas 3 e 4 vai ser feito V de G menos uma vez. Tá? E o que está nas linhas 3 e 4? Para cada aresta do grafo, e veja, para todas as arestas do grafo, então não é em particular para nenhum vértice, nós vamos fazer a relaxação. Então cada aresta vai passar por um processo de relaxação tantas vezes quantas é o valor de V de G menos 1. Tá? Então, veja, é um processo que visita todas as arestas, depois visita todas as arestas, depois visita todas as arestas e faz a relaxação disso daí, V de G menos uma vez. Terminado esse processo, o que o algoritmo de Bellman-Ford essencialmente já descobriu é o seguinte: se não existe ciclo de custo total negativo, os custos dos caminhos mínimos do vértice S até todos os vértices do grafo já está determinado. Mas ele não sabe disso, essencialmente. Ele fez o trabalho que deveria ser feito, pressupondo que não existem os ciclos negativos. Mas se existir um ciclo negativo, existe como detectar agora, depois dessa computação ter sido feita. E
o que a linha 5 está dizendo é, para cada aresta do grafo, nós vamos verificar se o custo dessa aresta mais a estimativa do caminho mínimo calculado até agora para o vértice inicial da aresta, se isso for menor do que a estimativa do caminho mínimo de S até o vértice final dessa aresta, se isso ocorrer, então nós encontramos um ciclo negativo. Tá? Então, se você olhar para as linhas, especialmente para a linha 6, isso significa o seguinte: se você fizesse a relaxação da aresta UV para a qual esse teste resulta positivo, ou seja, uma aresta UV para a qual D de V é maior do que D de U mais o custo da aresta UV, você reduziria a estimativa D de V. Ou seja, se mesmo depois de você fazer V menos uma vezes a relaxação de todas as arestas, existe ali uma aresta que, se você for relaxá-la, você ainda vai diminuir o valor da estimativa do custo do caminho mínimo de destino dela, então tem ciclo negativo nesse gráfico. Então essa é a forma que o algoritmo utiliza para detectar se existe ciclo negativo. Caso passe por esse laço da linha 5, 6 e 7 e não devolva falso, então o algoritmo vai dizer de fato, então aquilo que eu tinha calculado no laço das linhas 2, 3 e 4 corresponde exatamente ao custo do caminho mínimo. Bom, a complexidade do algoritmo é simples de ver. Na linha 2 a gente faz isso V vezes. Na linha 3 a gente faz essa ação da linha 4 E vezes, e um encaixado no outro, então V vezes E. Então essa é a complexidade por causa dos laços das linhas 2 e 3. Na linha 5 você também tem um laço, mas esse aí vai ser executado número de arestas vezes, portanto está dominado pelo que está aqui embaixo. Então o algoritmo é muito simples, mas será que ele funciona? Quer dizer, essa pode e provavelmente é a sensação que você tem, ou melhor, talvez devesse ter, quando você, ao projetar um algoritmo, escreve primeiro o procedimento. Só que muitas vezes a tendência acaba sendo, especialmente para quem não tem a formação teórica de computação adequada, eu vou verificar se esse procedimento funciona, eu vou testar o código. Então, isso não te garante corretude em qualquer situação, garante apenas uma provável corretude em casos semelhantes àqueles que você testou. Então, sempre é preciso fazer a demonstração de fato da corretude. Né? Então, vamos ver um exemplo do procedimento em cima desse gráfico. Observe antes que aqui no algoritmo, a linha 3 está dizendo o seguinte: nós vamos tomar as arestas do grafo e não existe nenhuma indicação de qual a ordem em que isso deve ser feito. Bom, em se tratando de um algoritmo determinístico, toda vez que você passar pela linha 3, todas as arestas vão ser visitadas, e isso pressupõe que, em alguma ordem, qualquer que ela seja, não precisa ser uma ordem específica, em alguma ordem essas arestas vão ser visitadas. Então, toda vez que eu passar pela linha 3, eu vou visitar todas as arestas na ordem em que eu visitei na vez anterior e vou visitar na vez seguinte. Então, para isso, olhando para esse grafo, nós vamos estabelecer aqui uma ordem para essas arestas. Essa ordem é essencialmente arbitrária, apenas para a gente ser consistente e não ficar alterando essa ordem cada vez que a gente passa pela linha 3 do grafo. Então, está aí o grafo, nós vamos fazer a relaxação segundo, primeiro, a aresta TX. A aresta TX ela tem custo 5, só que o vértice de origem tem custo infinito. Então, eu não vou conseguir reduzir com infinito mais 5, o infinito que já é o custo da estimativa, né, do custo do melhor caminho de S até X. Então, eu não vou fazer nada. Então, a primeira não tem nenhum benefício aqui no gráfico, no processo aí usado pelo algoritmo. A segunda é TY. Bom, pela mesma razão, não vai acontecer nada, porque T tem infinito como estimativa. TZ também. XT é a mesma coisa, YT é a mesma coisa, YZ é a mesma coisa, ZX é a mesma coisa e ZS é a mesma coisa. Então, nessa primeira passada pelo grafo, ST é a primeira aresta que, de fato, consegue um benefício na redução da estimativa de custo de caminho mínimo até o vértice T. E a segunda é a SY, que também vai conseguir uma redução
na estimativa para y. Então, essas duas arestas ocasionam a redução para 6 e 7 dos custos estimados dos caminhos mínimos de SAT e de SAY. Então, essa é a primeira passada por aí. Na segunda, nós vamos começar novamente desde a esquerda. Note que agora a T tem custo 6, a aresta, desculpa, TX tem custo 5, então 6 mais 5, 11. Com isso eu vou conseguir reduzir o infinito de x de 8 para 11. Da mesma forma, quando eu passar por TZ, eu vou conseguir reduzir isso aqui, mas eu não vou reduzir através de TY o 7 que eu já tenho estimado para y, porque 6 mais 8 seria 14. Então, as duas arestas desculpa, deixa eu fazer mais um passo nesse slide antes de ir para o seguinte. Como eu já tenho também a estimativa 7 em y, embora a aresta TX reduza a estimativa em x de infinito para 11, que é 6 mais 5, quando eu estiver passando pela aresta YX, o valor estimado em x já será 11, mas y tem 7 e a aresta YX tem menos 3. Então, eu posso novamente atualizar o valor estimado em x de 11 para 4. E com isso, os valores até esse momento são os que estão indicados aí, 0, 6, 7, 4 e 2. Mas nós só fizemos duas vezes a passagem pelo conjunto de arestas. Então vamos fazer mais uma vez. Na próxima vez, o que acontece? O custo que estava em T era 6, mas nós temos um custo estimado em x de 4 e uma aresta de custo menos 2. Então isso permite reduzir o 6 para 2. E passando pelas demais arestas, nenhuma delas causa nenhuma redução mais. A gente passa pela lista toda, faz a relaxação e não há redução alguma. Então, a aresta que antes atribuía 6 para o vértice T era a aresta ST, mas agora a aresta que atribui 2 para T é a aresta de custo menos 2 de x até T. E, prosseguindo pelas demais arestas, a única nova alteração é essa em que Z, tendo 2 estimado até agora, em razão dos 6 que T antes tinha e o menos 4 da aresta TZ, agora T foi reduzido para 2. Então, com a aresta menos 4, Z passa a ter um valor estimado de menos 2, né? Nós tínhamos 6 menos 4, 2. É que eu estava no slide anterior aí. Então, 2 menos 4 menos 2 é a atualização então, em Z na relaxação seguinte, quando a gente passa pela aresta TZ. Bom, e as outras arestas já não vão mais contribuir para nenhuma redução, a gente passa por todas elas e só verifica que a forma com que já está calculada a estimativa em cada um dos vértices já é o menor valor que se pode atingir. Muito bem, então precisamos agora demonstrar que o algoritmo funciona. Já vimos o procedimento do algoritmo, vimos um exemplo, mas não sabemos se de fato ele faz a coisa certa, né? Então, o que nós precisamos provar essencialmente? Se o grafo G não contém ciclos negativos atingíveis a partir de S, então o algoritmo devolve verdadeiro. D de V, que é a estimativa do custo do menor caminho de S até V feita pelo algoritmo, de fato é igual à distância de S até V, ou seja, efetivamente o algoritmo encontra o custo do caminho ótimo. Um mapa de predecessor registrado no vetor π corresponde realmente a uma árvore de caminhos mínimos. Lembra que esse vetor π ele recebe os seus valores, as suas atribuições, dentro do procedimento de relaxação.
E, por outro lado, se o grafo contém ciclos negativos atingíveis a partir de S, então o algoritmo no final vai devolver falso. E aí joga-se fora o que quer que esteja no vetor π. Perceba que se você tem um ciclo negativo que não é atingível a partir de S, ele é completamente irrelevante para o que nós estamos fazendo. Estamos procurando caminhos mínimos de S até os vértices atingíveis a partir dele. Então, se não tem um ciclo negativo no caminho, ele não vai interferir em nada. Então, nós temos duas partes nesse teorema para demonstrar. A primeira delas é o caso em que o grafo não possui ciclo negativo atingível a partir de S. Então, neste caso, o teorema afirma que o algoritmo funciona corretamente e devolve verdadeiro e, de fato, calcula os valores de forma correta e o vetor de representação da árvore de caminhos mínimos. Bom, para que a gente fazer a demonstração do teorema, nós vamos precisar desse lema que nós já utilizamos em aula passada, então, só para recordar o conteúdo dele, lembrem do seguinte, então, se P é um caminho mínimo do vértice S até um certo vértice VK, e se as arestas V0, V1, V1, V2 até VK-1, VK são relaxadas nessa ordem, e essa é a ordem em que os vértices aparecem num caminho sabidamente mínimo, então o valor estimado pela sequência de relaxações dessas arestas é exatamente o valor da distância esperada, ou seja, do custo efetivo do caminho mínimo. Então, lembrando aí, o que esse lema está nos dizendo é o seguinte: não importa o que o seu algoritmo faz, se ele pedir a relaxação das arestas de um caminho mínimo na ordem em que essas arestas aparecem no caminho mínimo, então o valor estimado será o custo do caminho mínimo. Isso facilita a nossa tarefa de demonstrar a corretude do algoritmo anterior, porque agora basta nós mostrarmos que o nosso algoritmo vai fazer a relaxação das arestas na ordem em que essas arestas aparecem num caminho mínimo. Feito isso, em consequência do lema, eu já tenho que o custo estimado até o vértice final desse caminho mínimo é igual ao custo do melhor caminho possível no grafo de S até aquele vértice. Então, assim, eu não sei se ficou claro para vocês nas aplicações desse lema na aula anterior, quão poderoso esse lema é. Ele nos diz que basta verificar se a relaxação das arestas de um caminho mínimo ocorre na ordem em que essas arestas aparecem no caminho. Se isso ocorrer, você tem informação suficiente para saber que o valor final está correto. É o custo, de fato, do menor caminho. Então, lembrando, nós estamos num grafo que, para a primeira parte do teorema, supusemos que não tem nenhum ciclo de comprimento negativo. Então vamos olhar para um vértice V, obviamente um vértice atingível a partir de S, senão não faz sentido, e tomemos um caminho P que vai de S até esse vértice V. Então veja, se eu tivesse acesso a um caminho mínimo, vamos chamá-lo de P, agora eu vou mostrar que neste caminho as arestas que estão nele são processadas por esse algoritmo através da relaxação na ordem em que aparece no caminho P. Dado que o grafo não tem ciclo negativo, não existe razão para se passar por nenhum vértice mais de uma vez. A presença de algum ciclo negativo é que pode sugerir que fica mais barato você fazer um ciclo, passar por um vértice para depois continuar. Só que isso impede que você ache um caminho mínimo, que você vai ficar rodando nesse ciclo para sempre. Então, se não, o grafo é tal que não justifica você passar por nenhum vértice mais de uma vez, o comprimento de um caminho mínimo será no máximo o número de vértices menos 1, medido em arestas. Né? Agora, existe V-1 iterações daquele laço que começava na linha 2. Lembra que nós dizíamos, vamos fazer o laço sobre as arestas, que está na linha 3,
fazendo a relaxação, que está na linha 4, V de G menos 1 vezes, que era o laço que estava na linha 2. Então, cada uma das V menos 1 vezes que nós passamos pela linha 2, nós vamos entrar na linha 4 e vamos fazer a relaxação de todas as arestas. Bom, então isso significa, se nós olharmos em particular para a iteração I, para ir de 1 até V menos 1, na iteração 1, a aresta V0, V1 é relaxada. As outras também são, porque a gente faz a relaxação de todas elas. Mas, em particular, a aresta V0, V1 é relaxada na iteração 1. Na iteração 2, a aresta V1, V2 é relaxada. E assim por diante. Então, as arestas do caminho, se você olhar para cada aresta do caminho e olhar na correspondente iteração do laço da linha 2, aquela aresta vai ser relaxada. Na próxima iteração, a seguinte. Na próxima iteração, a seguinte. Então, as arestas desse caminho, elas são relaxadas na ordem que elas aparecem no caminho, mesmo que seja em iterações consecutivas. Não é na mesma iteração, porque a ordem da relaxação é arbitrária, a ordem, desculpa, das arestas para a relaxação é arbitrária. Mas, se você olha na sequência das iterações, as arestas do caminho são relaxadas consecutivamente. Então, pelo lema, o valor calculado, de fato, é o custo mínimo de um caminho. Então, perceba, é poderosíssimo esse lema, porque ele fecha a corretude da computação da estimativa do caminho mínimo de S até qualquer vértice, simplesmente porque nós vemos que, em razão das V-1 iterações que são feitas, dado um caminho mínimo qualquer, as suas arestas serão relaxadas naquela ordem. Tá? Eu acho que vale a pena pensar um pouco, depois da aula, sobre isso aqui, para você ver realmente que a facilidade da demonstração dessa parte do teorema é exclusivamente mérito do poder desse lema. Muito bem. E o que acontece com os vértices que não são atingíveis? Que nós tratamos os vértices atingíveis. Poderia ser que o algoritmo, de repente, pegasse um vértice não atingível a partir de S e dissesse que D desse vértice é um número finito. E não deveria ser, porque não tem caminho. Se ele não é atingível, não tem caminho. Então a informação deveria ser D igual a infinito. Tá? Bom, mas é fácil ver isso, né? No único lugar onde se faz a atribuição para D de V, que é dentro do procedimento de relaxação, jamais ocorre a desigualdade que fará com que você atribua um valor finito para D de V se não existe um caminho que chega de S até V. Bom, isso pode ser melhor formalizado, mas eu vou deixar para vocês fazerem isso daí como um exercício. Então, se o vértice é atingível, nós vimos no slide anterior que, em consequência daquele lema, o valor calculado realmente é o valor correto. Se ele é não atingível, o valor é infinito, e nesse caso, também D de V é o custo do caminho mínimo. Ou seja, se não existe caminho, o custo dele é infinito. E isso aí para todo V no gráfico. A segunda parte do teorema, o segundo item da primeira parte do teorema, refere-se a que o algoritmo, quando termina, está armazenado no vetor π, de fato, a informação necessária para que você consiga identificar a árvore de caminhos mínimos. Quais são as arestas que compõem essa árvore. O trabalho é simples de ver isso também, porque toda atribuição para o vetor π acontece dentro do procedimento de relaxação junto com a atualização do valor de D. Então, se o valor de D para cada vértice foi sendo atualizado a cada iteração, o valor de π também foi. E a forma com que o valor de π é atualizado é justamente dizendo, já que eu precisei melhorar a estimativa do custo do caminho mínimo de S até esse vértice, porque eu encontrei uma aresta de U para ele, então U agora passa a ser o predecessor desse vértice. Então, se você olhar na direção reversa do processo de atribuição dos valores de π, você vê que para cada vértice,
se está correto o vértice antecessor de um vértice U, e se existe uma aresta de U para V, na hora que você atualiza que o vértice antecessor de V é o vértice U, você está essencialmente completando o passo da indução que prova a corretude do cálculo do π, desse vetor que define a árvore de caminhos mínimos. Então, eu acho que também é um exercício que vale a pena vocês pensarem, porque ele é uma mera aplicação de indução em cima de uma parte do procedimento de relaxação. Mas, se você preferir, você pode ver no livro do Corman, está feito direitinho esse cálculo lá. Mas não acrescenta grande coisa para o que nós estamos fazendo aqui. Bom, terminamos a demonstração do teorema? Ainda não, né? A primeira parte que nós demonstramos é aquela em que o algoritmo devolve verdadeiro, e, portanto, calcula a estimativa do custo do caminho, que nós vimos que está correto, e o vetor π que define a árvore de caminhos mínimos. Mas e se o grafo contiver um ciclo negativo? Isso significa que ele não pode achar os caminhos mínimos, ou seja, se ele achar alguma coisa, não há garantia de que sejam os caminhos mínimos, e ele deve devolver falso. Então vamos ver que essa parte também está correta. Então, recordando o algoritmo, nós estamos querendo colocar ênfase agora na segunda parte do teorema, né, para demonstrá-la. Então, a segunda parte diz que se o grafo se o grafo contiver um ciclo negativo, então o algoritmo deve devolver falso. Então nós precisamos mostrar que nas linhas 5 e 6 é de fato detectado que a resposta falsa deve ser devolvida no caso em que o grafo continha um ciclo negativo. Então vamos supor que temos um grafo com ciclo negativo. Desculpa, eu pulei um pedaço. Eu mostrei 3 subitens da primeira parte, 2 subitens dos 3 da primeira parte. Eu mostrei que o valor de dv era calculado corretamente e mostrei, deixei como exercício, né, que π representa uma árvore de caminhos mínimos, mas eu não mostrei que o algoritmo, neste caso, vai devolver verdadeiro. Ele poderia devolver falso. Então, antes de fazer a segunda parte, deixa eu completar isso aqui. Então, esse algoritmo, eu preciso mostrar que na ausência de ciclo negativo, ele devolve verdadeiro. Bom, vamos olhar para uma aresta arbitrária do grafo. O valor estimado para D de V, nós já provamos há pouco, é de fato o custo do caminho mínimo de S até V. Mas o custo do caminho mínimo de S até V, nós já vimos também por um outro lema, que se o V é uma aresta, esse custo tem que ser menor ou igual do que o custo de se chegar até o vértice U mais a aresta UV. Ou seja, se o caminho mínimo de S até V passa por U, então ocorre a igualdade nesse caso aqui. Se o caminho de S até o menor caminho, né, de menor custo, de S até V não passa por U, então ele tem que ser menor do que esse, porque esse aqui é determinável, passando por U. Bom, mas pelo que nós demonstramos antes, o custo do caminho mínimo de S até U é D de U. Então, somando-se isso ao custo da aresta UV, nós percebemos que D de V é menor ou igual do que D de U mais W de UV. Bom, vamos olhar de novo o enunciado aqui do procedimento. O que ele está dizendo aqui? Que ele só vai devolver falso se ele encontrar uma aresta onde D de V é maior do que D de U mais o custo da aresta. Bom, mas se D de V é sempre menor ou igual do que D de U mais o custo da aresta, então ele nunca vai devolver falso. Bom, se ele não vai devolver falso, ele vai escapar do laço da linha 6 e, eventualmente, ele devolve verdadeiro. Então, agora sim, completa a demonstração da primeira parte do teorema de corretude do algoritmo de Bellman-Ford. Então, a segunda parte, que eu ia fazendo há pouco, antes da hora, supõe que o grafo G contém, então, um ciclo negativo que seja atingível a partir de S. O que nós precisamos provar? Simplesmente que ele vai devolver falso. O algoritmo de Bellman-Ford vai devolver falso. Então, se contém um ciclo negativo atingível a partir de S, vamos chamar de C esse ciclo, e digamos que ele é o ciclo formado aí pelos vértices V0, V1, etc., VK, que é o próprio V0 novamente. Se esse ciclo é negativo, isso significa que se eu somar o custo de todas as arestas do ciclo, a soma total é negativa.
Vamos supor, então, que o valor devolvido seja verdadeiro. Vamos verificar que a gente chega a uma contradição. Bom, se o valor é verdadeiro, então o custo estimado em qualquer vértice é menor ou igual do que o custo estimado em qualquer outro vértice que tenha uma aresta até ele, somado com o custo dessa aresta. Porque, veja, se a devolução é do valor verdadeiro, isso significa que o laço da linha 6 ele é completamente executado para todas as arestas e a gente não encontra em nenhuma delas que essa desigualdade aqui seja insatisfeita. Bom, então ela é satisfeita sempre. Bom, e se ela é satisfeita sempre, é satisfeita para todas as arestas, vamos olhar para o lado esquerdo dessa desigualdade e vamos somar isso aqui para todo i. E vamos somar também do lado direito para todo i. Dado um conjunto de desigualdade, tudo que eu estou fazendo é somando o lado esquerdo de todas elas e somando o lado direito de todas elas, e a desigualdade tem que permanecer verdadeira. Então, somando do lado esquerdo, nós estamos tomando d de vi, que nós tínhamos antes, que é menor ou igual do que d de vi menos 1, mais o custo da aresta vi menos 1 vi. E nós estamos fazendo, então, a soma disso aqui para i de 1 a k, e esse também para i de 1 a k. Separando, então, esse somatório em dois somatórios, nós podemos perceber o seguinte. Ao somar d de vi para i de 1 a k, ou seja, eu estou falando desse termo aqui do lado esquerdo, ao fazer essa soma, na verdade, nós estamos somando desde o V0 até o VK menos 1, porque V0 e VK são a mesma coisa. Então, eu estou somando de V1 até VK menos 1, e mais o VK, que é a mesma coisa que V0. E do lado desse outro somatório aqui, eu estou somando de V0, porque o índice é I menos 1, então eu estou somando desde V0 até, quando I é igual a K, isso aqui é VK menos 1. Bom, então, o valor dessa soma e o valor dessa soma é a mesma coisa. Mas se é a mesma coisa, então esse somatório aqui tem que ser maior ou igual a zero. Que é isso que nós temos aqui. Bom, mas o que é isso que nós estamos somando aí? Ah, isso aí é o custo total do ciclo. Mas o ciclo, então, deu com custo total maior ou igual a zero, mas ele é um ciclo negativo. Bom, então isso é uma contradição e, portanto, fica provado que ele não pode devolver, como nós supusemos, verdadeiro, no caso em que há um ciclo negativo no gráfico. Então, essa é a demonstração da segunda parte do teorema. Portanto, Bellman-Ford é um algoritmo correto e ele, aplicado num gráfico que contém arestas negativas, ou detecta que existe um ciclo negativo atingível a partir do vértice inicial, ou ele calcula uma estimativa dos custos de caminho mínimo de S até cada vértice atingível a partir dele, e esse valor é, de fato, o valor do custo do caminho mínimo de S até qualquer vértice. Então, isso completa o estudo aí desse algoritmo. Bom, só que às vezes nós queremos fazer algo mais do que simplesmente achar todos os caminhos mínimos a partir de um vértice. Quer dizer, dado um grafo, eu posso estar interessado em determinar o custo de se chegar de qualquer vértice para qualquer vértice desse grafo. Então, suponha que você tem um grafo G, e para todo par de vértices UV, nós estamos interessados em determinar um caminho mínimo de U até V. Para todo par de vértices. Será que nós já sabemos fazer isso? Quer dizer, será que até agora nós já temos alguma forma de resolver esse problema? Bom, se nós sabemos determinar o caminho mínimo a partir de cada vértice para todos os demais, basta fazer isso a partir de cada vértice do grafo. E para isso a gente tem os algoritmos vistos até agora. Então, em particular, se o grafo não possui arestas negativas, o algoritmo de Dijkstra funciona. Então, vamos usar o algoritmo de Dijkstra V vezes. Mas o algoritmo de Dijkstra tem complexidade v² mais d, se nós usarmos um vetor para representar a fila. E isso dá uma complexidade, depois de se multiplicar por v novamente, né, te dá uma complexidade de v³ mais ve. Seja o grafo denso ou não, o v³ domina. Então esse algoritmo é um algoritmo sempre v³. Se no lugar do vetor para representar a fila de prioridades nós usamos um heap de mínimo,
Então, como nessa implementação o algoritmo Dijkstra trabalha em tempo E log V, nós temos que fazer isso V vezes, então a complexidade final é V E log V. Então veja, nesse caso, se o grafo for um grafo denso, por exemplo, E da ordem de V quadrado, então esse algoritmo, usando o min-hip, ele é um V cubo log V. E no primeiro caso, um grafo denso, ele é um V cubo. Usando o HIP Fibonacci, nós também vamos fazer V vezes a aplicação do algoritmo Dijkstra com essa implementação de fila de prioridade, usando o HIP Fibonacci, e a complexidade, nós sabemos, é V log V mais E. Então, a complexidade final é V quadrado log V mais VE, de novo, para grafo denso, isso é VE, que é V cubo outra vez. Já se o grafo possui arestas negativas, não podemos usar o algoritmo Dijkstra, mas podemos usar o Bellman-Ford que a gente acabou de ver. Usando esse algoritmo, nós vamos fazer V vezes o algoritmo que vimos nos slides anteriores, que tem complexidade V vezes Z. Então, isso aqui te dá um V quadrado vezes Z. Bom, se, de novo, o grafo é denso, E pode ser da ordem de V quadrado, então esse algoritmo seria V à quarta, mas ele resolve o problema de determinar todos os caminhos mínimos de todo o vértice até todo o vértice do grafo, inclusive na presença de arestas negativas. Será que tem algum outro algoritmo que faz isso bem? Então, ao invés de fazer V iteradas da aplicação, seja do algoritmo de Dijkstra ou do algoritmo de Bellman-Ford, nós vamos ver um método direto, que é esse algoritmo de Floyd-Marshall, que tem a finalidade de determinar todos os caminhos mínimos de todos os vértices até todos os vértices. E o nosso objetivo aqui é atingir com esse algoritmo complexidade V cubo. Vamos deixar uma coisa bem clara. Se não há aresta negativa, podemos usar Dijkstra. Se há aresta negativa, para conhecer os caminhos mínimos a partir de um vértice, havendo ou não ciclo negativo, eu posso usar a Bellman-Ford. Já o algoritmo Floyd-Marshall, ele é para resolver o problema de caminhos mínimos de todos os vértices para todos os vértices, não só a partir de um vértice para todos os demais. E ele permite, ao contrário de Dijkstra, que haja arestas negativas. Mas ele não faz o trabalho do Bellman-Ford de detectar se existe algum ciclo negativo atingível a partir de qualquer vértice que seja. Tá? Então, a situação a que você aplica um ou outro desses algoritmos depende de que informação você tem sobre o grafo. Se você quer calcular caminhos mínimos de todo vértice para todo vértice, e você não sabe se tem ciclo negativo, você tem que usar Bellman-Ford. Agora, se você sabe que não tem ciclo negativo, mesmo que tenha aresta negativa, você pode usar o Floyd-Marshall. Tá? Então, nós vamos considerar um grafo G de pesos nas arestas W. Esse grafo pode ter arestas negativas, mas não contém ciclos negativos. Então, neste caso, esse algoritmo resolve o problema da determinação de todos os caminhos mínimos de todos os vértices para todos os vértices. Nós precisaremos fazer referência a arestas que podem não existir no grafo. Então, dado o vértice I e o vértice J, se não existe uma aresta de I para J, eu vou dizer que o custo dessa aresta inexistente é infinito. Okay? Quer dizer, se é impossível chegar direto, é como se houvesse aresta, mas o custo fosse infinito. Então, nós vamos usar essa convenção de custo infinito para as arestas entre dois vértices, entre os quais não tem aresta, naquela direção. Esse algoritmo, ele é mais um exemplo daqueles que eu já mencionei de outras vezes, que vale a pena vocês verem o projeto feito de maneira diferente. Então eu recomendo que se leia no capítulo 7 do livro do Mumber, a parte referente ao algoritmo de Floyd-Marshall. Porque é bem diferente daquilo que é apresentado no Corman, e lá, inclusive, é feita uma demonstração
por indução que eu acho que é novidade. Quer dizer, a forma com que ela é apresentada é bem diferente do que se viu antes. Então, só para dar uma ideia de como a coisa se dá e fazendo já uma análise em retrospectiva das várias formas de se demonstrar por indução, quando você tem uma entidade que tem uma medida que vem de um domínio totalmente ordenado, por exemplo, um gráfico que tem tamanho que vem dos números naturais, né? O número de vértices é natural, o número de arestas é natural, você pode aplicar a indução onde o parâmetro da indução ou é o número de vértices ou é o número de arestas, ou a soma dos dois. Mas nós também vimos que é possível você fazer demonstração por indução que leva a um algoritmo cujo parâmetro da indução não é nenhuma das entidades que mede o tamanho da entrada, e sim alguma coisa que você está calculando. Então, o algoritmo de Dijkstra, por exemplo, pode ser demonstrada a corretude dele dessa maneira. Eu vou fazer indução, eu vou falar de duas formas diferentes, tá? Eu posso demonstrar a corretude do Dijkstra fazendo indução segundo a ordem dos vértices na medida em que eles são cada vez mais distantes do vértice S. Embora seja justamente essas distâncias que estão sendo calculadas pelo algoritmo que eu quero projetar por indução. Estou dizendo agora de uma outra maneira. A indução, ela se dá na ordem de crescimento do comprimento do caminho que eu quero calcular. Então, é curioso isso, porque o tamanho do grafo eu já sei, se eu estou fazendo indução no número de vértices, eu removo um vértice do grafo, aplico a hipótese de indução no que sobrou, coloco aquele vértice de volta e estendo no passo aquela demonstração. A indução numa coisa que está lá para mim, são os vértices do grafo. Eu já sei quais eles são, já sei quantos eles são e tudo mais. Mas essa outra forma é indução na ordem em que estão sendo distanciados, né, os vértices a partir de S. Essa demonstração por indução que eu estou me referindo, que está no capítulo 7 do livro do Mumber, vale a pena ler, ela se fundamenta basicamente na mesma ideia que vai ser apresentada aqui, mas aqui não está sendo apresentado como uma demonstração por indução. Você tem um vértice do grafo e o caminho mínimo dele até um outro vértice, então vamos dizer, vértice S no início e vértice T no final. Um caminho mínimo de S até T pode passar pelo vértice U1, pode passar pelo vértice U2, pode passar pelo vértice UK. Se eu arrumar alguma ordem para os vértices do grafo, eu posso dizer, olha, por enquanto, eu só quero achar os caminhos mínimos que vão de S até T, passando pelos vértices do grafo, cujo índice é, no máximo, K-1. Então, esses são apenas alguns dos caminhos possivelmente mínimos que vão de S até T, porque eu não estou permitindo que ele passe por certos vértices do grafo. Só por alguns vértices do grafo. Então, significa, eu saio de S, eu posso caminhar por certos vértices e chegar em T, mas dentre esses vértices não pode ter nenhum cujo índice seja maior do que um certo valor que eu estabeleço. Se eu conheço o melhor caminho, que vai de S até T, passando por vértices cujo índice vai até K-1, eu agora preciso considerar, para o próximo passo desse processo, qual seria o caminho mínimo de S até T, quando eu permito não só passar por vértices de índice até K-1, mas eu também quero permitir que passe por um vértice de índice K. Quero dar um passinho adiante, ou seja, eu quero dar um pouco mais de liberdade para o meu caminho. Então, a indução que se faz lá nessa seção do livro do Mumber que eu me referia, é justamente indução no índice máximo do vértice intermediário dos caminhos até agora computados. Então, veja, é uma demonstração nova para vocês de indução. Ela não é indução no comprimento do caminho, ela não é indução no índice do vértice, ela não é indução no número de vértices, ela é indução no índice máximo do vértice por onde pode passar o caminho. Então, qual é o mínimo valor para esse índice? É 0, ou 1, se eu quiser considerar assim. E qual é o máximo?
Bom, eu tenho N vértices no gráfico, então o máximo tem que ser N. Então, veja, é uma indução que vai dos caminhos que só passam por vértice de índice no máximo 1, até passando pelos caminhos que passam por vértice de índice no máximo 2, caminhos que passam por vértice de índice no máximo 3, até pegar caminhos que passam por vértice de índice no máximo N. Bom, mas se eu acho o caminho mínimo entre dois vértices que passa por vértices de índice máximo N, eu achei caminho mínimo no gráfico, não pode ser maior do que isso. Então, a ideia central é essa do vértice intermediário. Então, veja, eu acho que tem um pequeno engano aqui, deixa eu corrigir. Isso aqui é K, isso aqui é K. Então, esse caminho é um caminho simples no gráfico, que vai do vértice V1 até o vértice VK. Eu chamo de vértice intermediário desse caminho qualquer vértice que apareça no caminho e que não seja o primeiro nem o último. Ou seja, os vértices do segundo até o penúltimo. Né? E para que a nossa notação não fique rebuscada, cheia de índices, etc., digamos que nós vamos identificar os vértices do grafo, os n vértices do grafo, simplesmente pelo número natural de 1 até n. Então agora, dado um caminho no grafo entre dois vértices, eu já sei o que significa vértice intermediário. São aqueles vértices que não é nem o primeiro nem o último, e eu posso me referir a qualquer um deles simplesmente pelo número natural que o representa. Então vamos tomar dois vértices, I e J, no grafo G, e eu quero olhar para todos os caminhos de I para J, cujos vértices intermediários são os vértices 1 ou 2 até, possivelmente, o vértice K. E eu vou chamar de P um caminho mínimo entre todos eles. Então, vamos entender direitinho esse parágrafo aí. Você tem o vértice I, você tem o vértice J. Os outros vértices do grafo estão numerados, com os números de 1 até N, exceto o número correspondente ao vértice I, exceto o número correspondente ao vértice J. Então agora vamos separar os vértices numerados de 1 até K, dos vértices numerados de K mais 1 até N, e eu vou procurar de I até J, caminho mínimo, que não passa pelos vértices de K mais 1 até N. K mais 1 pode ser o primeiro, N pode ser o primeiro, não importa. O primeiro e o último pode ser qualquer coisa do grafo, qualquer um dos N vértices. Mas os vértices intermediários são restritos aos vértices de 1 até K. E para tais caminhos eu quero encontrar o menor deles, de menor custo, que eu vou chamar de P. Então o algoritmo de Boyd-Warshall, ele trabalha justamente num processo de aprimoramento desses caminhos na medida em que você aumenta a liberdade de por onde podem passar os caminhos. Então ele explora a relação entre esse caminho P e um caminho mínimo de I até J com os vértices intermediários sendo os vértices de 1 até K menos 1. Então veja, se K não é um vértice intermediário de P, isso significa que P é um caminho mínimo do vértice I até o vértice J, cujos vértices intermediários estão entre os vértices de 1 até K menos 1. Então, aqui em cima nós dissemos, né, P é um caminho mínimo dentre os caminhos de I até J que são permitidos passar pelos vértices intermediários de 1 até K. Se K não é um deles, então os vértices intermediários são de 1 até K menos 1. Então, veja bem. Suponha que K é um vértice intermediário do caminho que vai do vértice I até o vértice J.
Bom, como nós sabemos que o grafo não tem ciclo negativo, qualquer caminho mínimo no grafo vai passar por qualquer dado vértice no máximo uma vez. Então ele não vai passar por K mais de uma vez. Ou então, se ele só passa por K uma vez, eu vou dividir o caminho P mínimo entre I e J, que passa por todos os vértices, que é permitido passar por qualquer um dos vértices numerados de 1 até K, eu vou separar em duas partes. A parte P1 é o trecho do caminho que vai do vértice I até o vértice K. A parte P2 é o trecho que vai do vértice K até o vértice J. E o vértice K aparece uma vez ali no meio. O que eu posso dizer a respeito do caminho P1? O caminho P1 vai do vértice I até o vértice K, e ele é um vértice que só contém vértices intermediários. Ele é um caminho que só contém vértices intermediários de 1 até K-1, porque o K só pode aparecer uma vez. O P2 também. Da mesma forma que o P1 é um caminho mínimo de 1 até K, o P2 é um caminho mínimo de K até J, e os dois só podem conter vértices intermediários nesse intervalo, de 1 até K-1, porque o K só pode aparecer uma vez. Tá claro? Bom, sendo assim, eu quero denotar por estimativa D do custo do caminho de I até J, que passa por vértices intermediários de 1 até K, na notação DIJK. O que acontece quando K é zero? Bom, quando K é zero, DIJ não pode passar por ninguém. Porque ele vai passar, se for DIJK, ele vai passar pelos vértices de 1 até K. Se o K for zero, não pode passar por nenhum. Então, será o custo da aresta. Lembra, se não existe aresta, nós dizemos que esse valor é infinito. Né? Então, se não existe aresta de I até J, DIJ0 é infinito. Mas se existe aresta, é o custo da aresta. Bom, e como é que a gente calcula, numa fórmula de recorrência, o valor de DIJK? Bom, se o K é zero, nós acabamos de ver, é o custo da aresta de I para J. Caso o K seja maior do que 1, significa que eu posso passar por vértices e não tenho que ter só o caso da aresta direta de I para J. Então eu vou olhar para a melhor estimativa de custo de caminho do vértice I até o vértice J, que não passa por vértice K ou maior, e vou verificar se isso é menor ou não do que a melhor estimativa que eu tenho de custo de caminho do vértice I até o vértice K, que não passa por um vértice de rótulo K, seguido da estimativa do do caminho de menor custo de K para J, que não passa pelo vértice K. Então veja, o que eu estou fazendo ao tomar essa soma? Eu estou dizendo o seguinte, ou eu vou de I para J sem passar por vértice K, ou eu passo por vértice K. Mas se eu passar por vértice K, o custo do caminho é o custo de chegar até o vértice K a partir do I, mais o custo de ir do vértice K até o vértice J, e ambos sem passar pelo vértice K. Porque o vértice K está aqui no meio agora. Então, essa fórmula de recorrência ela é essencialmente uma aplicação do que está aqui nessa figura. Né? Quer dizer, ou eu chego de I para J num caminho que não passa pelo vértice K, ou o custo do caminho passando pelo vértice K é a soma dos custos aí nessa figura de P1 com P2. Então, dada essa relação de recorrência, para que nós possamos calculá-la de maneira eficiente, não convém fazer isso recursivo. Né? E nós já vimos programação dinâmica justamente para esse propósito. Então, veja, a matriz que nós queremos computar, no final das contas, é a matriz que armazena os custos dos caminhos mínimos de cada vértice I até cada vértice J, podendo passar por vértices intermediários até N inclusive.
Então, por isso a matriz que eu quero é a matriz DN. E essa matriz tem por entradas D e JN, ou seja, o custo estimado do caminho para seguir de I até J, passando por vértices até N inclusive. E esse valor é para ser, então, o que nós estamos querendo, né? Que é o caminho mínimo de I para J para todo I e todo J. Muito bem. Quase no final, já podemos ver a cara do algoritmo, né? O procedimento desse algoritmo. É só pôr no envelope da turma correta, por favor. O pessoal que chegou depois do início da aula, se alguém não preencheu a avaliação da disciplina, é só pegar aqui em cima, tem o envelope das respectivas turmas e os dados estão ali na lousa. Então vamos voltar aqui. Então, na entrada do algoritmo, nós precisamos conhecer o custo de todas as arestas. Então nós vamos chamar de W a matriz que contém os valores finitos das arestas presentes no grafo, com um valor infinito sempre que a aresta não está presente no grafo, pela convenção que nós estabelecemos. E esse algoritmo deverá produzir na saída essa matriz, a matriz DN, ou seja, o custo do caminho mínimo entre cada par de vértices no grafo, ou seja, podendo passar por vértices, inclusive o vértice N. Bom, quem é D0? Bom, D0 é exatamente a matriz W original, pelo que a gente viu no slide anterior. Vamos olhar? Se K é 0, as entradas D e J 0 da matriz D0, exatamente os valores W e J. Então, por isso D0 é W. O primeiro laço, o laço da linha 2, que é o laço sobre a variável K, está dizendo o seguinte: eu vou permitir que o custo do caminho mínimo do vértice I até o vértice J seja calculado tendo em vista a possibilidade de se passar até pelo vértice de índice K. Então, o primeiro laço, ele estabelece o valor do maior possível índice de qualquer vértice intermediário. O segundo laço me diz qual é o vértice inicial. E o terceiro laço me diz qual é o vértice final. Então, para um dado vértice inicial, uma vez estabelecido o vértice intermediário, eu passo por todos os vértices possíveis finais e acho os caminhos mínimos desse vértice inicial para todos os vértices do grafo, passando por vértices até aquele índice. Depois eu troco esse cara daqui. Então, veja, a cada etapa dessas é como se eu estivesse passando por todas as árvores de caminho mínimo que começa no vértice I, termina em qualquer vértice do grafo, e o vértice intermediário dessa árvore, ou seja, de qualquer caminho nessa árvore, tem que ser no máximo K. E faço isso para cada K e vou crescendo. Eu vou permitindo que os caminhos cada vez mais passem por vértices de índice cada vez maior, até que ele chegue em N. Quando ele chegar em N, o último cálculo são os comprimentos dos custos dos caminhos mínimos de cada vértice até cada vértice passando por qualquer vértice. Bom, e o que ele faz? Simplesmente calcula o valor previsto de ser calculado naquela recorrência sem fazer a recursão. Ou seja, consultando-se a matriz calculada na iterada anterior, que é a matriz K-1, nós vamos olhar para o valor mínimo estimado sem passar pelo vértice K, que é o valor DIJK-1, e vamos olhar para o valor estimado para se ir do vértice I até o K, passando por vértices no máximo K-1, e depois para completar de K até J, sem passar por vértice K, então é a soma DIK-K-1 mais DKJ-K-1. Terminados esses três laços encaixados, nós temos a matriz DN computada, devolvemos essa matriz e, obviamente, o algoritmo, como são três laços encaixados de 1 até N, ele é um algoritmo cúbico. Só que esse algoritmo ele não usou a relaxação. Certo? Quer dizer, não foi parte dele chamada a relaxação. Então, não houve atribuição ao vetor que nós usávamos antes, π, para ser um representante da árvore de caminhos mínimos, ou nesse caso aqui das árvores de caminhos mínimos. Então, na verdade, como agora nós não temos uma raiz,
nós queremos achar todos os caminhos mínimos de todos os vértices para todos os vértices, nós queremos uma família de caminhos. Então nós precisamos para cada par de vértices ij, nós precisamos conhecer o valor que indique qual é o vértice anterior ao vértice j num caminho de i para j. Então o que é isso? Você tem o vértice i, você tem o vértice j, e você tem um caminho mínimo. Qual é o vértice anterior ao j? Se eu tiver essa informação, eu consigo encontrar o caminho mínimo do vértice i até o vértice j, para todo i para todo j. Então, π e j é exatamente o que nós queremos. Então, π e j ele começa nil se os dois vértices são iguais, porque não tem vértice antecessor. Caso contrário, ele é o vértice predecessor do vértice j em algum caminho mínimo que vai do vértice i até o vértice j. E a ideia é fazer a computação desses predecessores ao mesmo tempo que o algoritmo calcula as matrizes, ou seja, fazer uma alteração na parte interna do terceiro dos laços encaixados que apareceram ali. E no fundo o que nós vamos fazer então é, a cada iterada daquele laço interno, nós vamos estar computando entradas não só da matriz D, mas também de uma matriz π, que vai armazenar para cada par de vértices qual é o antecessor do vértice destino, num caminho mínimo a partir do vértice inicial, com a limitação de que esse caminho vá passar por vértices no máximo de índice k. Então isso significa que nós vamos calcular uma sequência de matrizes π, que são matrizes que representam para cada vértice qual é o vértice anterior no caminho que vai de um vértice inicial até ele. Isso vai estar na entrada correspondente aos índices do vértice inicial e do vértice final. O que eu estou dizendo com isso? Que o valor de π e jk significa qual é o vértice anterior ao vértice j num caminho mínimo que parte do vértice i até o vértice j, passando por vértices intermediários que sejam no máximo k. Então, por isso a notação π e jk. Então, π e jk é o predecessor de j em um caminho mínimo a partir de i, com vértices intermediários nesse intervalo. Bom, mas então o que é o π e j? Bom, o π e j, para o momento inicial, ele é nil se não existe aresta, ou ele é o vértice i, se eles forem diferentes, e se existe aresta. Também ele é nil se os vértices são iguais, que foi essa observação que a gente fez logo aqui no começo, quando não existe caminho. Então, isso nos dá a matriz π maiúsculo 0. A primeira matriz, ou seja, quem é o vértice antecessor do vértice i até o vértice j, que só passa até pelo vértice 0, ou seja, não passa por vértice nenhum. É o custo da aresta. Então, se esse é o custo da aresta, significa que o vértice anterior ao vértice j é o próprio vértice i, porque eu tenho só uma aresta de i para j. Então, esse era o caso da matriz π maiúsculo com índice 0. Olhar para a matriz π maiúsculo com índice k significa determinar para cada par de vértices ij qual é o vértice anterior ao vértice j num caminho mínimo de i até j que passa pelo vértice k no máximo. Antes era pelo vértice 0, não tinha ninguém. Então, se k não pertence ao caminho p, quem é o predecessor? Bom, se k não pertence ao caminho p, é porque o melhor caminho não passava por ele. Então, o predecessor é o predecessor que eu tinha na iterada anterior. Então, o predecessor de j vai ser o mesmo predecessor de j no caminho mínimo de i até j, que só passava pelos vértices até k, menos 1. Então, vamos de novo. Vértice i, vértice j, qual é o predecessor dele? Em qual caminho? Neste caminho. Por onde passa? Pode passar até o vértice k. Mas passa pelo vértice k? Não, não passa. Então, pega o predecessor que você tinha para o vértice j, no caminho mínimo de i até j, olhando para os caminhos que não passam pelo k, que era a iterada anterior. Então, é isso que eu marquei por último de amarelo aqui. Mas e se passa pelo k? Então,
Essa consideração que eu fiz foi quando não passa pelo K, eu mantenho o predecessor que eu tinha na iterada anterior. Mas e se passa? Bom, eu tenho que alterar agora, tenho que atualizar. A segunda parte desse caminho, que passa pelo vértice K, é um caminho mínimo que vai de K até J. Porque ele era o caminho mínimo de I até K, seguido do caminho mínimo de K até J. Então, no trecho de K até J, o predecessor de K nesse caminho é o predecessor de K no caminho que vai de I até J, passando pelo vértice K. Então, aquele caminho ele passava só pelos vértices de 1 até K-1. E é nesse caminho, que vai de K até J, passando só por vértices no máximo K-1, que eu vou tomar o predecessor para ser o predecessor de J nesse novo caminho. Mas onde está armazenado isso? Na matriz da iterada anterior. Então, de novo, aqui temos uma relação de recorrência que permite calcular π de IJ, K, para todo I, para todo J, para todo K. Então, ou nós teremos o valor de π e JK como sendo o próprio valor π e JK-1, ou seja, o vértice antecessor ao vértice J no caminho de I para J, que passa por vértice de índice no máximo K-1, ele é preservado. Em que caso? Quando o custo do caminho de I para J, que passa no máximo por vértice de índice K-1, é menor ou igual, ou seja, vale mais a pena ficar com o que eu já tinha, do que pegar o custo do caminho que vai de I para K, mais o custo do caminho que vai de J para K, de K para J, passando por vértices de índice no máximo K-1. Então, se não vale a pena passar pelo vértice K, eu mantenho o que eu tinha. Agora, se vale a pena, ou seja, se o custo do caminho para se ir de I para J, passando por vértice de índice no máximo K-1, é pior do que a soma dos custos dos caminhos para se ir de I até K e depois de K até J, passando por vértice de índice no máximo K-1, então eu tenho que trocar. Mas eu troco, conforme nós discutimos ali, pelo predecessor do vértice J, no caminho de K até J, que só passa por vértice de índice no máximo K-1. Então, faço a atualização, dizendo o novo predecessor de J no caminho que vai de I até J, passando pelo vértice K, é o predecessor de J no caminho que vai de K até J. Então, essa é a atualização que se faz. Então, o exercício que eu estou deixando aqui é simplesmente incorporar a computação dessas N matrizes, π maiúsculo, no código do algoritmo, no trecho onde é feita a computação dos valores, de fato, aí dos custos. Então, vocês vão aumentar uma linha dentro desse laço da linha 4, em adição ao que está na linha 5, para que possa ser calculada aí a matriz. Então, deixa eu fazer em 30 segundos ou menos um resumo das últimas, não sei se são 2 ou 3 aulas, partes de caminhos mínimos. Dado um grafo com pesos nas arestas, um grafo dirigido com pesos nas arestas, se ele é acíclico, ele admite uma ordenação topológica. Se ele admite uma ordenação topológica, faça a ordenação topológica dos vértices. Agora pegue o vértice inicial que você quer, o vértice S. Todo mundo que é atingível a partir dele está à direita dele. Quem está à esquerda é inatingível, então esquece, joga fora. Agora, segundo essa ordem, vamos atualizar via relaxação o custo do caminho mínimo desse vértice até cada um dos vértices seguintes. Esse é o primeiro algoritmo. O gráfico tem que ser assim. Suponha que o grafo agora contém ciclo, mas eu já sei que não tem aresta negativa. Então, aplico o algoritmo de Dijkstra. Então, para grafo dirigido, com peso nas arestas, se tem a possibilidade de existir ciclo, mas você já sabe que não tem aresta de custo negativo, aplica Dijkstra e está resolvido o problema. Por que não funciona para aresta negativa? Exercício. Será que às vezes funciona se tiver aresta negativa? Exercício. Ah, mas agora o grafo tem aresta negativa, então não dá para usar Dijkstra. Será que ele contém ciclo negativo? Não sei. Bellman-Ford. Então aplica o Bellman-Ford no gráfico. Ou ele vai te dizer
tudo certo, devolve verdadeiro, e com isso ele calculou todas as distâncias a partir todos os custos de caminho mínimo a partir do vértice inicial até todos os vértices atingidos por ele, assim como a árvore, ou ele disse, não deu, falso. Ou seja, existe um ciclo negativo no gráfico. Só que isso serve, todos esses três algoritmos servem para, dado o gráfico dirigido com peso nas arestas e um vértice inicial, achar o caminho mínimo desse vértice para os demais vértices do gráfico. Mas eu posso querer fazer isso de todo vértice para todo vértice. Mesmo quando tem aresta negativa. Mesmo quando tem ciclo negativo. Ou também quando não tem ciclo negativo. Ou também quando não tem aresta negativa. Ou também quando o gráfico é não cíclico. Gráfico acíclico. Bom, se o gráfico for acíclico, eu posso usar o método da ordenação topológica N vezes. Se ele não é acíclico, mas não contém aresta negativa, eu posso usar o algoritmo de Dijkstra N vezes. Se ele contém aresta negativa, possivelmente até com ciclo negativo, eu posso usar Bellman-Ford N vezes. Mas não fica muito eficiente. Se eu já sei que eu quero calcular todos os caminhos, todos os vértices para todos os vértices, e se eu sei que possivelmente até tenha aresta de custo negativo, mas ciclo negativo não tem, então Floyd Walsh. Ele calcula todos os caminhos mínimos, todos os vértices para todos os vértices, na presença de aresta negativa, desde que não haja ciclo negativo. Tá? Então, isso é um resumo, foi mais de 30 segundos. É um resumo da parte de caminhos mínimos. Tá? Então, com isso, nós terminamos o estudo de grafos. Eu sugiro que vocês aproveitem o tempo daqui até a segunda-feira, aí depois do feriado, para estar com essa parte de algoritmos em grafo o melhor estudada possível, porque o próximo tópico que eu vou cobrir, talvez eu não use integralmente as aulas que nós temos. Aí, quem sabe, vocês podem ter alguma pergunta e a gente pode esclarecer. Além disso, como eu mencionei nessa aula, existe uma alteração das atividades desenvolvidas pelo monitor da disciplina, que estão indicadas aqui na página da disciplina. Então perceba que nos dias 8 e 10, o Peterson vai estar viajando no congresso, mas assim que ele volta, no dia 11 mesmo, que é sexta-feira, ele dá uma aula de exercícios, e na terça-feira anterior à prova, que é a última aula antes da prova, no horário de aula, ele vai dar uma outra aula de exercícios, de 10 às 12, seguida de um atendimento de 12 às 13h30. As salas estão indicadas aí, convém anotar. E a prova, então, é a nossa última atividade da disciplina, que é no dia 17. Tá? Então é isso.